Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Eu estou chegando, Delvestre Nogueira, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, deste sábado, dia 31 de agosto, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, versos de 14 a 30. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade, e em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então, não devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence? Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. A palavra de hoje nos traz essa parábola dos talentos. E para entender melhor essa parábola, vamos imaginar que eu, você, cada um de nós tenha encontrado o servo que recebeu 1 talento. É, aquele servo da história de Jesus. Vamos imaginar. Eu encontrei esse servo numa viagem e logo conheci pela cara dele, aquela cara de tristeza, envergonhada. Ele estava acompanhado da esposa, também sofrida como ele, coitada. E aí eu não perdi a oportunidade. Prazer em conhecê-lo, senhor servo. Tenho muita curiosidade a respeito de alguns fatos da sua vida. Espero não ser inconveniente, mas fui direto ao assunto. Me diga uma coisa. Naquele episódio,
da distribuição dos talentos. O senhor ficou revoltado porque recebeu tão pouco? O servo ficou me olhando. Bom, me disse, depois de pigarrear: você quer saber se eu fiquei revoltado porque recebi um talento? Você sabe quanto era um talento? Era um bom dinheiro. Um talento era uma soma de 6.000 denários. Um denário era a diária de um trabalhador. Um talento daria a soma do ganho de 16 anos de trabalho ou mais. Era um bom dinheiro. Você sabe que meus 2 colegas que receberam mais do que eu, um recebeu 2 talentos e outro recebeu 5. Mas, sinceramente, eu não fiquei revoltado. O patrão deu a cada um conforme a sua capacidade. Ele entregou os seus bens para a gente administrar. Como ele tinha muito mais, quando ele voltou de viagem e houve a prestação de contas, ele disse a cada um dos meus colegas: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel na administração de tão pouco, e eu te confiarei muito mais. Mas verdade seja dita, era um bom patrão e confiou em nós. E aí, com essa fala dele, eu fiquei ainda mais curioso e fiz outra pergunta para ele, com cuidado, lógico, para não ofendê-lo. E por que o senhor não conseguiu render como os outros? Por que o senhor enterrou o dinheiro do seu patrão? Ele suspirou profundamente e respondeu: sabe o que foi? Eu fiquei com medo de não dar conta. Eu sabia que o patrão iria me cobrar, que ele era muito exigente. Tive medo de arriscar. Achei melhor não mexer naquele dinheiro e guardá-lo para devolvê-lo certinho quando ele voltasse. Vai que ele voltasse logo. Talvez você não saiba, mas naquela época a forma mais segura de guardar dinheiro era debaixo da terra mesmo. Foi aí que a mulher do servo, meio sem paciência, partiu para uma explicação mais clara. Olha, moço, vamos falar a verdade, vai. Meu marido teve medo de se aventurar em negócios que não dessem certo e teve medo do patrão também. Agora, cá para nós. O medo dele serviu de desculpa, né? Para ele não mexer, para ele não se mexer, não mexer naquele dinheiro, não enfrentar a trabalheira que iria ter para fazer aquele dinheiro render. Aí me vieram aquelas palavrinhas da história de Jesus: servo mau e preguiçoso. Esse negligente cruzou os braços na hora que era preciso ir à luta. Foi aí que eu me arrisquei em outro comentário em voz alta. Os outros 2 não perderam tempo, né? Trabalharam duro e chegaram a dobrar o valor que receberam. E antes que viesse uma reação, logo lancei outra pergunta. Fazendo um pouco de média, eu disse: meu irmão, patrão só fica feliz quando tira o couro do empregado. Você foi honesto com ele e devolveu o dinheiro dele certinho? Você não acha que ele foi injusto com você? Ele o despediu
sem dó nem piedade? O sujeito, já apanhado da vida, ponderou: a gente colhe o que a gente planta, né? Como empregado dele, a minha obrigação era fazer prosperar o seu negócio. Era esse o meu trabalho. Se eu me neguei a fazer isso, não merecia mais permanecer na sua casa como seu empregado. Ele estava com a razão. Agora, aqui fora é que eu sei a oportunidade que eu perdi. É aquela história, né? Era feliz e não sabia. E a mulher dele completou: não sabemos, meu velho. Nós sabemos. Nós não sabemos. Que situação, hein? A gente nunca sabe, né? Se pode dar certo ou não. E acaba, muitas vezes, se acomodando, perdendo a oportunidade. Mas essa parábola contada hoje, o patrão é Deus. Você já entendeu, né? E Deus nos confia os seus bens para administrarmos. Cada servo recebe conforme a sua capacidade. E não recebe pouco não, viu? A função do servo é trabalhar, é empreender, é fazer render aquilo que recebeu. O servo somos nós. E com os dons que o Senhor nos confia, podemos contribuir para que tudo melhore ao nosso redor, a nossa família, a comunidade, a escola, o bairro e o mundo. Não foram poucos os recursos que Deus nos deu. Deus nos deu a consciência, a inteligência, a saúde, a família, os amigos, as oportunidades. E esses dons humanos são pequenos e poucos diante dos bens eternos que Ele nos concede. A fé, a intercessão dos santos, a pertença a uma comunidade, igreja, o dom do Espírito Santo, o perdão dos pecados, a luz da sua palavra, a presença eucarística de Jesus. Não podemos enterrar esses talentos. Temos que nos empenhar como servos bons e fiéis para que haja crescimento, para que apareçam os frutos, para que tudo melhore, para a felicidade nossa e para o bem daqueles que nos cercam. E, lógico, para a maior glória do nosso Senhor e do nosso Deus.